Salve, salve galera ligada aí no 12 Esportes, eu sou Diogo Souza, editor do site, e hoje a gente está com o terceiro episódio da nossa série Terra Fria, Sangue Quente, que vai entrevistar aí 10 personalidades do mundo das lutas aqui de Curitiba, e no nosso terceiro episódio ele que não é curitibano, mas já é um cidadão honorário aí, né? Salve Cristiano, tudo certo, bicho? Tudo tranquilo, Diogão. Pô, são 25 anos aqui. Todas as minhas lutas no Pride, no UFC, eu lutei por Curitiba. E, pô, mais da metade da minha vida eu tô aqui, né, cara? Já é Então, eu curitibano já já. sou curitibano já, meu irmão. Eu represento não só Curitiba, como o estado do Paraná, né? Boa, isso aí. O Cristiano que é do Rio, mas eu queria saber de primeira já, Cristiano, um pacotão aí já de perguntas nessa primeira pergunta. Como que foi o teu início aqui em Curitiba mesmo, né? Como que foi tua vinda para cá? Da onde surgiu um convite? Qual que foi esse teu início, essa tua vinda para cá, hein, cara? Então, Diogo, como você falou, era do Rio de Janeiro, mas já tinha morado em Los Angeles com o Rickson, 3 anos na Califórnia, precisamente em Los Angeles. E sou faixa preta de jiu-jitsu com Royler. Já tinha uma história no jiu-jitsu, 2 pódios mundiais, pô, vários campeonatos brasileiros, eram 6 campeonatos mundiais de jiu-jitsu. E em 99 ganhei a minha faixa preta. E em 2000, eu estava trabalhando, fazendo as entrevistas pro Joinha no programa Passando a Guarda. E o Joinha, pô, como se fosse um padrinho para mim, me conhece desde 12 anos de idade, da Academia Gracie Muay Thai. E um dia a gente tava na Publitape, editando o Passando a Guarda, e eu já tinha feito 2 Grand Prix de Vale Tudo, sem luva, cabeçada, aquela coisa. E eu falei pra ele, pô, Joia, quero voltar a lutar. Na época que eu tinha feito em 97, 98. E aí eu falei com ele, e ele falou, quer mesmo? Então vou ligar. E ele era sócio do mestre Rudimar, do Meca. E ele ligou, falou assim, ó, Rudimar, tô aqui com meu sobrinho, meu afilhado, e, cara, moleque top no jiu-jitsu, estilo muito agressivo, e eu tenho certeza que vai encaixar para vocês aí, porque naquela época, Diogo, o jiu-jitsu não treinava ninguém de fora do jiu-jitsu, era briga de estilos, né? Então, e eu vim para cá através de Joinha, ele chegou e falou com o Dimar, não pode trazer o guri, foi muito bem aceito. Mas, pô, aceita daquele jeito, né? Tive que provar muita coisa, a gente deve conversar sobre isso. Muita coisa, por mais que entrei pela porta da frente, teve muito teste, muito sangue, suor e lágrima para que eu pudesse me manter dentro daquela escola que foi, porra, a melhor do mundo no Vale Tudo, no MMA. Boa, cara. E como que foi a questão de adaptação, assim, né, no início? Porque, pô, é uma cidade bem diferente, né, cara? Você conhece aí há bastante tempo. Teve dificuldade, assim, cara, com o clima, sei lá, Em as tudo, você pessoas falou, mesmo, né? totalmente diferente. Como é que funciona? As pessoas aqui, para quem não conhece, a pessoa fala que pô, o pessoal de Curitiba é muito mal educado. Pelo contrário, as pessoas são altamente educadas. Ninguém vai na tua casa assim, pô, avisar que tá indo, para não te pegar de surpresa. Ninguém pega alguma coisa tua sem pedir por favor, ou se pode pegar. E as pessoas confundem muito. Principalmente de onde eu vim, do Rio, que é um lugar de praia, calor, as pessoas em 2 segundos estão dentro da tua casa. E eu vejo isso também, que isso me ajudou muito na vida em relação a isso. Mas as pessoas aqui não são pelo frio, as pessoas são mais fechadas, mas são pessoas maravilhosas e pessoas que, como eu falei, extremamente educadas. E o começo frio foi. Não se faz mais frio como fazia na década de 2000. Em 1995, eu lutei o Curitiba Open aqui. Foi a primeira vez que eu vim em Curitiba. E um frio absurdo. E esse frio está diminuindo. Eu estou acostumando. Eu acho que a tecnologia das roupas também está ajudando em relação a isso. Mas era frio, um esporte que eu tinha praticado bem pouco, que era o Muay Thai. Então era muito dolorido para mim. É, Aquela questão que eu te falei de ter que ter calma para provar o meu jiu-jitsu, porque é, tinha que se ter cuidado. Tava chegando na casa dos outros, então não era sair pegando todo mundo, não era essas coisas assim. E como eu falei, a galera já treinava o jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu não era aberto para eles.
quando ia na academia, o cara escondia o jogo ou não os tratavam bem, porque era briga de estilos. Então, os caras não eram vistos como com bons olhos. E eu, quando vim pra cá, eu acredito que, pô, carioca, faixa preta de jiu-jitsu, aquela coisa, querendo ou não, pela que você falou, pela nossa cultura, o cara bem, pô, as pessoas estranhavam aquilo ali, que era uma época que era muito fechado a academia. Então, eu acho que eu quebrei um pouco isso aí, as pessoas vendo o meu caráter, as pessoas vendo a maneira que eu era, eu mostrando o verdadeiro jiu-jitsu para eles, o jiu-jitsu que eu aprendi com o Roller, com o Rickson, com tantos outros professores da Academia Grace. E foi aí que eu acho que eu conquistei a confiança e mostrando que eu era um deles, independente de ser um forasteiro, né? Sim. E, cara, até acho que foi um papo nosso, assim, das antigas, que você mesmo, acho que falou que Curitiba, assim, é bom de trazer, né, uns caras de fora, assim, para treinar aqui, para trabalhar aqui, porque os caras ficam mais focados, assim, Com né, cara, certeza. não perde a concentração ali, Não né? perde. Por que que acontece? Curitiba tem essa segregação natural. Não é um termo pejorativo, pelo contrário. Até você se tornar um nosso, eu posso falar nosso hoje, você estuda a pessoa. Então, e a questão da altitude aqui, 1.000 metros, a questão do frio, a questão dessa meio que segregação natural. 90% dos meus atletas são embaixada no mundo. Eu tenho gente do Suriname, Colômbia, Bolívia, eu tenho americanos, todos os estados do Brasil praticamente treinam aqui em Curitiba. Então, e eu costumo dizer que a gente se torna realmente uma família, porque é um dando suporte para o outro. E como bem falado já, a questão do frio, a questão pô, de você não ter aquele negócio de ficar na rua, como tem em outros lugares mais quentes, isso ajuda muito, que a pessoa fica concentrada na família da luta. Então, fica treinando e isso te proporciona muito a você focar no teu trabalho. E até uma coisa que eu costumo falar muito com meus atletas, cara. Você saiu do conforto da tua casa, né? Pô, coisa que você já está acostumado e tudo. Você não pode deixar isso não valer a pena. Então, as pessoas se concentram muito em treinar, por isso, tantos resultados positivos, eu acredito, que se tem quando está aqui em Curitiba, que é um celeiro de grandes atletas. Não tem só a minha academia, mas tem outras academias aí que são grandes expoentes mundiais também. Boa, cara. E quando você veio para cá, você veio para chutebox ali, né? Eu gosto de estar Direto. comentando, direto ali. E você falou de testes e tal, cara, como que eram os treinos naquela época? Quem que estava naquela época ali que você Todo treinava mundo. junto? De Pelé a Anderson Silva, entendeu? A ascensão de todos. Rafael totalmente ativo nos treinos, ainda não só puxando treino, mas treinando. Então foi uma época muito rica para mim, em tudo. O meu jiu-jitsu sempre foi um jiu-jitsu, como eu te falei, muito diferenciado, muito agressivo, muito finalizador. Testado e já aprovado dentro dos melhores campeonatos mundiais de jiu-jitsu internacionais. E eu tirei muita coisa do meu jogo, porque quando se tem pisão e soco, irmão, você tem que muita coisa jogar. Por isso que eu te falo que nem todo campeão mundial vai ser um grande lutador de MMA e vale tudo. Por isso que cada vez mais se tem menos lutadores de jiu-jitsu, até por várias questões de você estar ganhando muito dinheiro também com jiu-jitsu, para que tu vai tomar soco na cara? Isso é uma coisa que tu tem que se testar. Até também questões de regras hoje dos campeonatos não proporciona um cara sair com jiu-jitsu agressivo. Não estou generalizando, tem muitos atletas aí como o Mirka, como vários outros aí, que são os caras que eu acho que migrariam muito bem, entendeu? Pro MMA. Mas tem que ter um jiu-jitsu agressivo, não dá para ser um jiu-jitsu como muita gente apresenta hoje de ponto, ou de ganhar por vantagem. Então, eu acho que por isso que funcionou tanto. Pô, e naquela época você já meio que despontava ali, era meio que o treinador ali, né, de jiu-jitsu ali, né, Então, na Cristiano? verdade, eu cheguei para ser atleta, fazer um camp de 2 meses e fiquei 9 anos ali. A princípio era só atleta, e como eu vi que a remuneração de como lutador não era tanto quanto eu iria ganhar assim, no técnico porra, de todos aqueles medalhões ali em formação que se tornaram grandes lendas,
eu ganhava muito mais, mas também fazia uma luta 2 por ano para me manter ativo como atleta, mas o meu foco sempre foi muito mais ser técnico e Uhum. conseguir ainda ser o único atleta no mundo a ter lutado Pride, TUF e UFC e o Meca, né? Os maiores eventos da história do esporte. Então, eu treinava junto, mas o meu foco era sempre muito mais. Se eu tivesse que dar atenção para o atleta, a prioridade era do atleta, porque era o meu nome que estava ali. E os caras, pô, graças a Deus, o Vanderlei nunca foi finalizado, né, cara? O Shogun mostrou o que mostrou dentro do tatame Ninja, muitos outros atletas aí dentro do esporte mostraram o meu jiu-jitsu ali dentro. E foram grandes representantes na época do Pride também do jiu-jitsu. As pessoas falavam que era do Muay Thai, não. O que os caras fizeram e a representatividade que eles fizeram, eles levaram o jiu-jitsu para o mundo também, né? Uhum. Boa, cara. E agora vamos para uma curiosidade, assim, tem um vídeo que viralizou e ó, esse vai gerar um corte bom aí, Augusto já prepara aí para nós. Cara, que é os bastidores lá, acho que do Pride, né, que Uhum. com o Crazy Horse, né? Cara, o que aconteceu naquele dia, cara? O que rolou ali e Então, ficou Di, conhecido como bota para dormir daí, bota né? para dormir. Então, cara, como eu era o técnico de jiu-jitsu, o head coach, o Sakuraba, em uma das suas vindas para fazer camp no Brasil, ele trouxe um ator chamado Ken Caneco para fazer o camp também, porque ele ia fazer uma luta no Pride e contra o Charles Bennett, o Crazy Horse. Só que nós sabíamos que, pô, o cara não era lutador e ele iria perder a luta. E estava meio que acordado que o Ken Caneco perdendo, eu desafiaria o Crazy Horse. E dito e feito, eu estava no corner do Crazy Horse e ele foi finalizado de triângulo pelo Crazy Horse, que era o striker. Então, acho que deve ser a única finalização desse cara na vida dele. É, e eu desafiei, só que todo mundo esqueceu que ele e parte do time dele estava dentro do mesmo vestiário. Então, quando as câmeras filmando o tempo inteiro, que ficava filmando desde do começo até o final, ficava filmando os atletas dentro do evento até ir embora. E nesse momento, o Vanderlei estava. Ele, antes, ele falou mais alguma coisa, aí antes de entrar no vestiário, eu corri atrás dele, assim, aquela meio que encenação de seriedade, que se ele fica a porrada já comia ali. E ele correu. Eu falei, pô, beleza, tô bem na fita, o cara correu. Só que, pô, aquela adrenalina antes da segunda luta do Vanderlei com o Arona. E aí o mestre Rudimar e o Vanderlei trocando ideia, e fala, pô, perdeu a oportunidade de, de lutar o Pride. Eu falei, porra, nossa, será? Aí, nisso, ele continuou resmungando, vendo a televisão e olhando pra minha cara. Aí o Vanderlei falou assim, meu irmão, ô professor, esse cara é um folgado. Tá ali resmungando, falando. E eu fui tirar satisfação com ele. E ele muito sujeito, um homem, o Crazy Horse, meu irmão, porque, porra, a gente tava em maioria dentro do vestiário. Ele não podia premeditar que ninguém ia se meter. Porra, levantou e fez o que fez, né, cara? Que vocês vão poder acompanhar no vídeo. Eu soltei o direto, ele soltou o direto, ele veio pra dentro, meu irmão, bateu o peito com o peito e caiu por baixo. Caí por baixo, meio de cortina, isso, meu irmão, de calça jeans, bota, ele de casaco, do jeito que tava. E começou a me sentar porrada, meu irmão. Soco na cabeça, aquela coisa toda. E eu mantive a tranquilidade, meu irmão. Jiu-jitsu, fui pro omoplata, voltei pro triângulo. Ele conseguiu sair. Depois, de novo, raspei, voltei pro triângulo e o finalizei no triângulo, botando ele pra dormir. Daí que a galera falando bota pra dormir, que esse jargão se tornou popular. Pô, esse é espetacular, cara. Viraliza até hoje, Até né? hoje, ó, Até essa hoje todo semana mundo. viralizou de novo, meu irmão. Pô, É. é impressionante. E em vários lugares do mundo. Pô, viraliza na Rússia, daqui a pouco viraliza na Europa, daqui a pouco viraliza nos Estados Unidos, viraliza aqui no Brasil de volta. É legal, cara. Que Muito massa. antigamente é legal de fazer. Ah, o pessoal que de repente vai ver, a falar, pô, que não é do meio. Pô, os caras selvagens, não. Eram dois atletas profissionais e resolveram da maneira que achavam melhor resolver. E era uma Uhum. época que se permitia isso, entendeu? Uhum. Não foi a primeira vez que tinha acontecido comigo, pelo menos. 2 momentos anteriores aconteceu comigo, ninguém se meteu, resolvemos, em algumas situações apertamos a mão no final e acabou. Então, se permitia isso. E isso faz parte da questão evolutiva do esporte e que, Uhum. querendo ou não, chamou adeptos. Quantas vezes eu escuto as pessoas, meu irmão, aquele vídeo mudou minha vida porque comecei a treinar o jiu-jitsu através dele. Então, cara, hoje, talvez
seria, como se fala hoje em jargões populares da internet, nós seríamos cancelados, né? Mas, como aquela época era época de sujeito homem, casca grossa, meu irmão, ninguém foi afetado por isso, pelo contrário. Cara, você chegou a encontrar com ele, né? Daí, anos 10 mais anos tarde. depois, esse ano faz 20 anos, esse ano faz Aham. 20 anos. E 10 anos atrás, mais ou menos, eu o encontrei num evento no Japão, que eu fui levar uma atleta para lutar no K1, não, Shotoboxing, e todo mundo tenso. Aí ele olhou para mim, aí meteu um joinha, outro joinha, eu falei, meu irmão, morreu a nota. Entendeu? Porque, pô, cara, é questão evolutiva, né, cara? Foi uma coisa de uma época que eu acho que não condiz com hoje. Pô, eu tô com 3 filhos, ele com 4 ou 5 filhos. Pô, é um cara que, querendo ou não, a vida bateu muito nele por escolhas erradas, mas isso aí não sou eu porque vou julgá-lo. É uma pessoa que eu quero muito bem dele, que faz parte da minha história. Então, mas como eu falei, fez parte da minha história, é um cara que eu gosto muito, não sei se é recíproco, mas eu não tenho, é totalmente zerado em relação a ele, e torço muito para ele em qualquer coisa que ele se propõe a fazer. Show de bola, cara. Daí, vamos passar ali para a criação da CM, né, cara? Foi logo depois da tua saída da Foi Shootbox? 2009, eu saí da Shootboxing e em 8 meses, graças a Deus, a gente estava sendo eleita pelo prêmio local do Márcio, da primeiro round, como Academia Revelação, e por mais 7 anos seguidos, o melhor time de MMA do estado. E logo depois, 3 vezes melhor time, e eu como técnico, diga-se de passagem também, em todas essas eleições, como técnico também, melhor técnico, e uma vez mundial pelo Brave. O Oswaldo Paquetá, que era o Oscar do MMA Nacional, eu fui como atleta e como também. Então, como técnico também. Então, cara, fiquei muito feliz de onde nós vamos lutar, trazer cinturões não só para competir. Com a CM System com 15 anos dela, um pouquinho mais agora, que foi em 2009, né? Mas com uma academia que sempre está em projeção, todo ano a gente tem um índice de crescimento e de vitórias, pô, impressionante. Massa, cara. E hoje em dia vocês estão no novo local ali, né? Acho que já deve fazer um ano já. 1 ano e meio, vamos fazer dois, se eu não me engano, em outubro. Vamos fazer 2 anos. São 1.300 metros quadrados de academia, 2 tatames, um de 500 metros, outro de 200 metros, ringue, octógono, fisioterapia dentro. Então, para proporcionar tudo que o atleta necessita, sem precisar ir em lugar nenhum. Jiu-jitsu de excelência, vários horários. Eu no tatame dando aula de jiu-jitsu, patrinho de kimono. Wrestling com o Vladimir Calvo, que é um cubano que era da seleção de Cuba de wrestling, provando que o Brasil tem um wrestling bom pra caramba. Vide, meus atletas dos maiores eventos do mundo lutando contra russos não são quedados e quedam os russos. E com um ground and pound totalmente agressivo. Isso aí eu tô falando em eventos grandes, como o LFA, como o Brave, como o UFC. A nossa retrospectiva em relação à luta com o russo, a gente está com um número muito maior de vitórias do que derrota. Uhum. Boa. E tem ideia de quantos atletas hoje tem? Se eu não me engano, hoje 42 atletas. Uhum. E Entendeu? Mas não é. Desculpa. tem a CM em Santa Catarina também? Tem 3 CMs em Santa Catarina. Tem uma em Jaraguá do Sul, que é o Márcio, tem uma em Itapema, que é o Regis, e tem outra em Lages, que é o Edgar, o professor Edgar. Boa, maravilha, cara. Já estamos chegando agora na reta final ali, Cristiano. Você que já trabalhou um monte de lenda ali da época da Chutebox, tem os seus atletas hoje, cara. Quem tem alguém ali, alguém que você considera, cara, esse acho que foi o maior casca-grossa ali que eu já trabalhei mesmo, cara. Cara, feito 100% por mim, Eliseu Capoeira. Para mim, são 10 anos dentro do UFC em alto nível. É um cara que ficou com 7 vitórias por questões políticas, não disputou o cinturão. Para mim, aí é o maior casca-grossa até hoje. E também sem esquecer de Vanderlei Silva, Maurício Shogun, porra, Anderson, porra, Pelé, por pouco tempo que trabalhei também, é um outro cara que eu admiro muito a trajetória dele. É um cara que eu acho sensacional a questão agressiva dele. Entendeu? Murilo Ninja é outro cara que, pô, meu irmão, olha só, eu sou um cara afortunado, cara. Pô, de ter trabalhado com tanta gente sinistra. E da nova geração também aí minha, cara. Luan Miau, porra, Matheus Bufa, Eric Visconde Sabugo,
dois meninos que eu acho que vai chegar no UFC com o pé na porta, que é o Miniman e o Maxon Lee, que são dois caras que estão com 8 vitórias seguidas dentro do LFA, vendo de cada um com 2, 3 vitórias seguidas dentro do LFA, que para mim é o evento que mais bota dentro do UFC. Pô, Geraldo Lan Santana, que foi campeão mundial, Daniel Gaúcho, que foi campeão mundial, Luan Mial, que foi campeão mundial. Cara, é muita gente, vou acabar esquecendo. Eu te falei, não adianta ter quantidade e não ter qualidade. Graças a Deus, a gente consegue ter quantidade e qualidade. Fora Vitor Petrino também, que é meu atleta do UFC, que, pô, é um cara que subiu o peso pesado agora, para mostrar. Tem o Pedro também, Oliveira no 8-4, Vladimir Calvo no 8-4. Gente, ali é um celeiro de campeões ali, que eu não posso esquecer ninguém, que são os caras que estão vindo completos. Jiu-jitsu, pô, excepcional de quem treina kimono e vive o esporte, o wrestling de quem vive o esporte, Muay Thai de quem vive o esporte. Então, eu fico muito feliz de estar podendo fazer um trabalho coeso. De quanto tempo você me conhece, Diogo? Ou Pô, acompanha o meu trabalho? Quando já você faz viu a tempo. CM System baixa, não tendo campeões nos eventos que vão? Então, não é papo furado. Os eventos que nós estamos, nós vamos para cinturão. E eu já tive eventos de 4 cinturões, 3 cinturões simultâneos dentro de eventos grandes. Então, se você me perguntar, pô, Cristiano, mas como é que você só está com 2 atletas agora no UFC? Falta de oportunidade. Eu te falar que eu tenho uns 8 atletas hoje que, se eu botar dentro do UFC, postula entre top 15, top 10 e top 5. É só questão de oportunidade. Dar-nos a oportunidade e eu mostrarei quem somos. Boa, maravilha. Isso aí, galera. Esse é o Terra Fria, Sangue Quente, terceiro episódio. Cristiano, Marcelo, muito obrigado, bicho. Tamo Eu junto que aí. agradeço, Diogo, a oportunidade. Vocês são os caras que sempre fomentam o nosso esporte com maestreza, conhecendo, que são o mais importante, não são pessoas que muitas vezes são convocadas para fazer um trabalho e não têm o conhecimento de causa. Vocês têm, além de muitos de vocês já treinarem ou treinam, ou são fãs do nosso esporte e acompanham. Isso aí faz o bate-papo, a conversa e o produto final, que é chegar até os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, saberem realmente o que é e o que passa do nosso lado aqui. Pô, show de bola. É isso aí. Valeu, galera. Deixa o like aí, se inscreve no 2 Esportes e tamo junto. Valeu!